Fala família Black, Roberto França falando. Eu escolhi um tema bem polêmico. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre fechamento. Algumas pessoas acreditam que não existe fechamento, que se você faz qualquer tipo de pressão para cadastrar a pessoa, ela pode não vir a desenvolver. Já existem algumas pessoas que acreditam que você pode adotar algumas posturas e usar algumas ferramentas para te ajudar a potencializar os cadastros. E eu sou uma delas. A pessoa que me convidou, quando terminou a apresentação, eu estava em dúvida, não sabia se ia me cadastrar ou não, e ele usou algumas estratégias e algumas técnicas que ele deu aquele empurrãozinho a mais e que fizeram realmente eu me cadastrar. Cheguei em casa, fiquei com medo, pensei, putz, fiz besteira, não devia ter feito, mas bom, já que eu tô dentro, então deixa eu dar uma estudada. E hoje eu sou grato por ele ter realmente dado esse empurrãozinho a mais. Então eu queria passar algumas dicas aqui para ajudar você a potencializar os seus cadastros. Eu acredito que a primeira grande dica é: separe um tempo logo depois da apresentação do projeto para você poder conversar com o seu convidado, para você poder ficar um tempo com ele, para deixar ele amadurecer a ideia, para você aumentar as chances de fazer o cadastro no ato, logo depois dele ter assistido a apresentação. Outra coisa que eu acho fundamental falar é: escuta um pouquinho mais. Eu sei que isso já é muito falado, eu adoro aquela frase de que a repetição ela tem o intuito do entendimento e não do convencimento. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase que falar é prata, calar é ouro, mas eu acredito, aliás acredito não, eu vejo que a maioria das pessoas elas falam demais na hora do fechamento. Ali é o momento para você ouvir o seu convidado, ele já ficou 1 hora em silêncio assistindo o plano, e não subestime ele, com certeza ele entendeu um pouco do que foi dito. Então estimule ele a falar para você entender o que realmente está passando na cabeça dele, para você conseguir transpor as objeções e aumentar a chance dele se cadastrar. Quando a pessoa não concorda com você, você vai precisar argumentar. Lembra sempre disso, argumentar nada mais é do que criar um ambiente agradável para a pessoa. Toda vez que você se opõe a ela, você cria um distanciamento. Então você pode usar o que ela disse e aproveitar isso de gancho e ajudar ele a ir para o caminho que você gostaria que ele fosse. Não crie um clima de disputa onde você sabe mais que ele, onde você corrige ele, porque isso é um grande erro do nosso negócio. Aliás, é um grande erro se falando em venda. Outra coisa que eu acho fundamental é estar com o material em mãos. Eu vejo muitas pessoas que vão para apresentações e para opens sem um computador para cadastrar a pessoa. Algumas pessoas levam a ficha de cadastro e falam: não, mas tudo bem, eu tenho a minha ficha de cadastro. Olha, a minha opinião é que ficha de cadastro é muito bom para quem não tem computador e não pode comprar no momento. Aí é uma alternativa. Mas eu já vi muitas pessoas que preencheram a ficha de cadastro e depois foram para casa e puxa, acho que não é bem isso, eu pensei melhor, e acabaram não se cadastrando. Então lembre disso, uma pessoa que preenche a ficha de cadastro, ela ainda não está cadastrada. Está cadastrada uma pessoa que foi lá e fez o seu cadastro no computador e já fez o pagamento. Eu sempre uso uma sequenciazinha, um passo a passo. Eu acredito que o fechamento ele tem um time, não pode ser rápido demais e também nem demorado demais. Então o que eu costumo fazer? Assim que termina a apresentação, eu bato um papo com ele, vejo mais ou menos qual que é o time que a pessoa tá, eu vou ali, ajudo ele a superar algumas objeções, que são sempre as mesmas: falta de tempo, falta de dinheiro ou eu não tenho perfil. Então, eu tenho alguns argumentos que eu uso para esse tipo de situação. A gente pega exemplos de pessoas que não têm tempo, que conseguem construir, ou dá exemplos para a pessoa organizar a atividade dentro da semana dela e mostra que ela pode fazer a qualquer momento do dia, num domingo à noite, num domingo à tarde, numa sexta à noite, que ela pode inclusive mandar alguns convidados para algumas reuniões sem estar presente. Então, falta de tempo não é desculpa. Algumas pessoas falam que não tem dinheiro, e aí tem várias formas de você criar argumentações para mostrar para ele que pessoas sem dinheiro conseguiram fazer. Então a gente tem pessoas que fizeram empréstimo, a gente tem pessoas que compraram um kit menor, venderam e foram pagando as parcelas. A gente tem 1000 exemplos. Uma dica que eu gosto de dar para quem fala que está sem dinheiro, e uma dica que eu dou para você, é você começar a decupar as metas, fracionar as metas. Então, por exemplo, eu não tenho dinheiro, mas espera aí, vamos fazer uma conta aqui. Quanto que é a parcela? Se você divide a parcela por semana,
Se você divide a parcela por dia, bom, então você precisa vender 5 sachês de Ageless por dia para você pagar a sua parcela ou o seu combo inteiro. Você vai ver que sempre que você fracionar essa meta financeira, ela fica cada vez mais palpável. E eu já vi várias pessoas, nossa, pô, então é só vender 3 sachês por dia? Não, então é só vender 5 sachês por dia? Pô, isso eu consigo. E a pessoa vai, parcela no cartão e corre atrás e consegue. E perfil, a gente pode pegar exemplos de pessoas, a gente sabe que se você é muito velho, você pode chamar uma pessoa muito nova, se você é muito novo, você pode chamar um cara mais velho, se você não tem tempo, você pode buscar alguém que tenha muito tempo, se você tem muito tempo, mas não tem muita credibilidade, você pode buscar alguém que tenha mais credibilidade. Então, aprenda e cria aí a sua estratégia de como transpor essas objeções, mas a dica que eu queria dar hoje é, esteja com o computador e com a internet. A hora que você viu que a pessoa já está mais relaxada, que ela já começou a pensar na possibilidade de cadastrar algumas pessoas, já pensou até em alguns nomes, eu estimulo a pessoa a pensar alguns nomes de pessoas que ela acredita ter perfil, mas eu acredito que a grande sacada é você ter um computador em mãos. Então toda vez que termina uma apresentação e que eu vejo que a pessoa já está começando a pensar na possibilidade de fazer o negócio, eu abro o meu escritório virtual, a primeira coisa que eu mostro é relatórios, encomendas da linha descendente. E aí eu vou ali e mostro todas as encomendas da minha linha descendente, para a pessoa ver que ela consegue ter um controle dos pedidos que são feitos, ela consegue saber quem é a pessoa que fez, em que perna que ela tá, qual foi o valor do pedido, o que ela pediu. Isso ajuda as pessoas a elas se sentirem mais seguras de, pô, eu vou conseguir controlar essa movimentação de produtos, consecutivamente a movimentação financeira. Aí na sequência, o que eu faço? Eu vou lá e abro a minha genealogia. E aí eu mostro para ele, eu conto a minha história de posicionamento. E aí você dentro da sua organização, provavelmente você tem algum exemplo de alguém que pegou uma posição e que logo após entrou uma pessoa abaixo que desenvolveu. Então eu faço a pessoa enxergar a questão do posicionamento, do senso de urgência, que pessoas entram todos os dias e que a gente nunca sabe quem é a pessoa que vai entrar amanhã, e que se for uma pessoa que não pegue para desenvolver, não faz diferença, mas se for uma pessoa que realmente decida fazer o negócio, não é uma pessoa, e sim o trabalho de uma vida de uma pessoa. E eu percebi que muitas pessoas, elas só conseguem visualizar isso mesmo quando elas estão ali olhando para a rede, que elas conseguem entender realmente como que funciona o negócio. Uma vez que eu mostro isso, eu já abro a página de cadastro e mostro para a pessoa, olha, quer ver como que é fácil fazer um cadastro? É assim que faz, olha, aqui é a sua URL do site principal. Como é que seria o seu nome? E eu não questiono a pessoa, será que nós vamos trabalhar? Não, eu vou direcionando. Se a pessoa falar, não, olha, calma, eu quero pensar, não tem problema, eu fecho meu computador e continuo batendo papo com ela numa boa, e aí eu faço o follow-up para os próximos dias. Mas se ela não falar nada, eu vou lá e finalizo o cadastro. Eu percebi que com isso eu aumentei muito o índice dos meus cadastros e eu comecei a ser cada vez, a ter uma média maior de apresentações que eu fazia com números de cadastro. Então eu espero que essa dica possa te ajudar no seu dia a dia. Prepare alguns materiais para te ajudar, alguns materiais de apoio que ajudam a dar credibilidade. Assim não é só você argumentando. Por exemplo, eu sempre fui conhecido por estudar muitos produtos. Às vezes uma pessoa me faz uma pergunta, eu não explico, eu mostro para ela um vídeo, porque daí ela percebe que ela também é capaz de simplesmente mostrar um vídeo e não ter que aprender uma super explicação. Então seja simples, tenha o material em mãos e não tenha vergonha de dar aquele empurrãozinho, porque eu sou fruto de um empurrãozinho e eu sou muito grato por isso. Valeu? Obrigado, boa tarde.